mercado de soja principalmente vinha reagindo bem, agora há pouco, antes do programa entrar, vinha numa situação um pouco melhor para todo o complexo soja. E para falar de soja, falar de milho, falar até pensando na próxima campanha, nós vamos conversar agora ao vivo com Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, que participa conosco aqui no Agricultura BR. Matheus, não estava agendada essa pergunta que eu ia fazer para você não, mas é algo que nós vamos tratar durante o programa em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB da agropecuária. Primeiro trimestre deste ano atingiu uma alta de 21,6%. Tem outros setores que foram positivos, mas nada quanto ou como a agropecuária brasileira. Você, como analista de mercado, como produtor rural, como é que você entende esses dados, esses números que foram apresentados pelo IBGE nesta quinta-feira? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito bom ponto, meu amigo Fabiano. A gente tem aí todo o PIB agropecuário mostrando a pujança do setor, mesmo com um trimestre, né, vivendo a deterioração da receita do produtor rural dentro do Brasil, né? Soja despencando, milho despencando, acabou retirando grande parte da capacidade de receita de quem sustenta a base da agropecuária do país, né? Assim como o boi também, que sangrou impiedosamente nos preços da arroba do boi terminado desde meados do ano passado, e ainda assim a gente vem, né, mostrando toda a representatividade, né, toda a capacidade de sustentação do pilar econômico do país, mostrando resultados positivos no nosso PIB. Né? O setor do agropecuário foi o maior destaque realmente da atualização desse último trimestre, não teve nenhum outro setor que se equiparou ao que já foi mostrado, né, na atualização desta manhã. Isso acaba, né, o Fabiano, colocando uma vitrine, né, ao nosso setor, que muitas das vezes ele é erroneamente, né, denegrido por opositores, por falsas premissas, por retóricas construídas para acabar deturpando, né, essa visão do que o setor agro representa ao nosso país. Então, é muito importante, não só nós aqui, né, que estamos sempre entendendo, sempre estudando o setor agropecuário, mas também divulgar cada vez mais essa pujança do nosso setor à população comum, sabe? As outras pessoas que estão em cidades, nos seus apartamentos, estão, enfim, em zonas periféricas que não têm acesso à informação, eles precisam, né, realmente abrir o olho e enxergar o que ergue o nosso país. Ah, mas o setor, ele rendeu muito bem nos últimos 2, 3 anos, mas, pessoal, o setor da agropecuária, ele traz o dinheiro de fora. O dinheiro é repassado a dentistas, a advogados, a donas de casa, enfim, ele coloca o dinheiro de fora aqui para dentro e começa o setor de distribuição. Se a gente acaba limitando a capacidade de crescimento do setor agropecuário no país, a gente deixa de trazer mais dinheiro, a gente deixa de distribuir riqueza ao nosso país. Então, é muito importante não só a gente estar aqui conversando, né, em canais especializados da agricultura, mas também acabar cada vez mais, Fabiano, divulgando isso para as pessoas que não enxergam a realidade e acabam sendo convencidas, né, por um lado que quer só apenas denegrir a imagem da nossa atividade. E muitas vezes, e sem entrar na seara política, mas isso é quase impossível, nós não estamos vendo, né, acompanhando um apoio maior e até uma iniciativa mesmo pública para atribuir e contribuir também com esse cenário que você acabou de trazer, né, fazer o que a população entenda melhor, porque com um movimento como esse, os recursos eles existem, eles são tributados, esses tributos são utilizados pelos governos federal, estadual e municipais das mais diversas formas, exatamente para dar suporte para essa população. Matheus, você enxerga que números como esses, e até deixar mais claro isso, pode melhorar um pouco a visão e ajudar também quem deve trabalhar para atribuir essas situações para todos saberem, fazerem isso de uma maneira mais clara? Exatamente, Fabiano. A gente viu, desde que esse novo governo assumiu a presidência do nosso país, né, um certo atrito com o nosso setor, um setor que era claramente, né, apoiador da oposição do atual governo. Enfim, a gente sabe o resultado, sabe quem está hoje lá em cima, e as conversas elas devem ser retomadas. Né? O governo deve voltar assim, a olhar para quem está aqui abaixo da cadeia, né, sustentando o nosso país. Talvez um pouco de birra, né, de uma parte ou da outra, em querer realmente retomar os laços de conversas e construir um futuro para o nosso país,
independente de quem esteja lá acima, né, a gente tem que olhar para o nosso país com muito patriotismo. Não devemos também, à base da cadeia agora, querer que tudo dê errado, apenas porque o candidato favorito não foi o eleito agora em 2023, mas também o outro lado da moeda, entender que não era sua base apoiadora, mas é quem sustenta o país que ele está liderando. Então, é muito importante, né, a gente cada vez mais ressaltar essa força do nosso setor para que a gente volte, né, a construir políticas, né, de incentivo aqui à nossa agropecuária. A gente tem um plano safra aí sendo postergado, sendo, enfim, acabando dificultando o planejamento do produtor rural para um próximo ciclo safra, que a gente já deveria estar conversando sobre expansão de área, capacidade de remuneração do produtor, colocar realmente uma maior segurança, né, sobre a incapacidade hoje do produtor em planejar um próximo ciclo. A gente já deveria estar conversando talvez sobre um plano safra 2025, 2026. A gente ainda nem tem hoje divulgado, né, o que teremos aí de disponíveis de recursos subsidiados e livres para esse próximo ciclo, agora 23, 24, que já está em processo de compra, já está em processo de trava e, infelizmente, o produtor ainda não tem a segurança do que vem pela frente, o que a gente vai ter realmente de recurso para incentivar, para realmente colocar carvão nessa lareira que sustenta a economia do nosso país. Bom, e já que entramos nesse assunto, falamos das travas de negócio, insegurança que o produtor tem, eu quero comentar contigo, Matheus, a respeito de como que a safra 23-24 tem sido pensada, né? Porque existem diversos tipos de insegurança em relação ao lançamento do plano agrícola pecuário, quanto que de recursos com juros subsidiados serão colocados à disposição, porque a juros livres os bancos, na verdade, nem precisariam tanto assim do governo federal para colocar esses recursos. E muito mais, ao anunciar se de fato esses recursos vão existir para a agropecuária. E tudo isso tem mexido com o produtor que tem visto as relações de troca e barter como uma alternativa para a campanha 23-24. Você acredita, Matheus, que para a campanha nova essas operações elas possam crescer, principalmente na produção de soja? Muito bom ponto, Fabiano. Tem sido a melhor alternativa, né? Dentro da insegurança do produtor em captar um crédito, né? E quando a gente fala em crédito, como você bem pontuou, né, o recurso livre ele já está rodando ao banco privado, a instituições financeiras de levantamento de crédito privado. Porém, né, nos atuais níveis de taxa de juros básica no país, a tal do Selic, né, que é a grande balizadora e a retentora de um processo de superinflação na saída do Covid, né? Então, manter as taxas de juros nas alturas, liderado ali por Campos Neto no Banco Central, acaba sendo uma alternativa viável, né, para a gente não ter novamente um processo inflacionário no país que reduz a capacidade de compra, principalmente da base econômica do nosso país. Tá? E não estou falando do produtor, mas sim da classe menos favorecida, né, classes médias e baixas ou muito baixas, né, aonde acabam perdendo o poder de compra quando a inflação vem comendo, né, a capacidade de gasto no dia a dia. Então, manter a taxa de juros hoje é um mal necessário, assim dizendo, para realmente controlar o processo inflacionário na saída do Covid. Porém, né, a gente precisaria de um governo mais ativo a fim de criar o crédito subsidiado. A gente nunca precisou tanto de um subsídio, né, de um auxílio governamental para incentivar realmente o processo de expansão da atividade agrícola do próximo ano. Caso contrário, a gente vai ter aí pela primeira vez desde 2006 a gente vai ter a primeira contração diária para a safra 2024 de soja. Desde 2006, Fabiano. São 17 anos que o Brasil vem trazendo crescimento de área ano após ano. E neste ano de 2023-24, sem realmente uma maior segurança ao que o produtor pode realmente investir na sua propriedade, a gente já vai acabar tendo, né, um processo de contração de produção. Contração de produção, pessoal, a gente acaba deixando de colocar mais produto fora do país, acaba deixando de trazer mais moeda internacional e estrangeira para circular dentro do nosso Brasil. Do outro lado da moeda, né, as alternativas vêm sendo criadas, como é o caso do barter, como é o caso das trocas, assim dizendo, porém são sempre processos, Fabiano, lastreados também na capacidade de empréstimo, né, da fornecedora dos insumos. A fornecedora dos insumos vai acabar colocando, né, vai acabar oferecendo o produto entregue a ponto de plantio, né, entrega agora antecipadamente o fertilizante, o químico, a semente, e deixa para receber, né,
realmente a soja somente na colheita. Porém, essa diferença ela acaba sendo pleiteada, né, ou acaba sendo balizada pela taxa básica de juros, que é a Selic. Então, a base de troca é a melhor alternativa dentro do que temos hoje em mãos? Sim, porém também a base de troca, que ela poderia ter sido melhor caso a gente tivesse, né, taxas de juros mais interessantes. Então é sempre uma balança, né, uma faca de dois gumes muito difícil de alinhar, Fabiano, de qual lado a gente vai realmente se posicionar. Porém, dentro do que tem hoje em mãos, né, o barter ou as trocas são aí alternativas mais saudáveis, assim dizendo. Vamos entrar num assunto específico, Matheus, em relação a milho, né, comercialização e o que nós temos visto nas últimas semanas para o cereal. O milho ele já atingiu ali, já arrasou no que ele poderia recuar? Ou ainda com a colheita a gente pode ver um cenário ainda mais negativo para o cereal, que em alguns estados já está no preço mínimo, ou em algumas localidades o produtor já fala que está abaixo de preço mínimo de acordo com as cotações. Como é que essa comercialização do cereal deve ficar no país a partir de agora? Fabiano, o mercado do milho hoje já existem praças, né, aqui na região central do Brasil que estão ofertando, né, pagamento para entrega do milho safrinha, milho de segunda safra, abaixo de R$ 30 a saca. Realmente é um milho impossível de ser remunerado ao produtor, né? O produtor que ele se submete realmente a fazer a venda e entrega desse milho, vendendo abaixo de 30, ele sabe que a margem de lucro dele vai ser totalmente deteriorada, vai ser enforcada. Às vezes a venda é necessária para honrar um compromisso financeiro, para tirar talvez a margem de lucro de uma outra atividade, compensar a venda agora, porém é muito complicado o produtor rural hoje conseguir, né, orquestrar a contabilidade para ter lucro com milho abaixo de 30, que já é uma realidade principalmente em praças do norte do Mato Grosso, noroeste também do estado, né, o maior produtor de milho do planeta, né, não vou dizer nem só aqui do nosso país. Então, Fabiano, o mercado do milho, na nossa visão da pátria, ele já perdeu os maiores volumes, né? Vale lembrar que milho hoje, ele já perdeu cerca de R$ 30 por saca desde das máximas registradas em janeiro. Tá? Então, a grande parte das quedas já estão para trás. Porém, ainda justifica um pouco mais de esfriamento do mercado. Na nossa visão, Fabiano, pelo inchaço da oferta que vem sendo um processo de colheita agora, são quase 98 milhões de toneladas de milho apenas de segunda safra, a maior safra da história do Brasil, que entra no mercado com a logística ainda engasgada com soja. Então, o grande problema do mercado do milho esse ano é a capacidade de escoagem, né, escoamento e estocagem. Então, o mercado que vem ainda filtrando todo o excesso de soja que foi colhido, está em processo de escoamento, a gente volta já a reconstruir, né, preços da soja dando melhores oportunidades de agora em diante, porém o milho vem entrando também e encontra grandes dificuldades logísticas, com o comprador também na grande dificuldade de poder colocar preço no produto. Ele sabe que hoje ele ainda tem um grande problema a ser resolvido com a soja em escoamento, tem um grande problema com essa quantidade imensa de milho que entra no mercado. Então o lado do comprador, o outro lado da mesa, também tem muita dificuldade agora, Fabiano, em tentar reconstruir preços e melhorar essas ofertas ao produtor. Então, o mercado do milho, na nossa visão, ele ainda tem um espaço para pequenas quedas de agora em diante, com a aceleração da colheita, que agora começa a crescer em toda a região central do Brasil. Porém, como eu já disse, as quedas maiores já estão para trás. Ajustes agora são mais finos, Fabiano, até porque a gente chega num ponto onde o produtor não se submete mais às vendas aos atuais patamares ofertados. Muito bem, Matheus. E agora entrando na soja, e como que está essa relação de momento de oferta e demanda, principalmente demanda sobre soja brasileira e o comportamento da China, enquanto os Estados Unidos vão trazendo o seu desenvolvimento de lavoura? Olha, Fabiano, muito bem. Assim, e para entrar no assunto da soja, eu vou levantar uma bandeira aqui que pouco se é discutido no mercado, né? O mercado ele parte de informações aonde aqueles que, enfim, pagam mais pela informação acabam tendo algo diferente do que tradicionalmente é divulgado, né? Aqui na Pátria somos uma empresa de inteligência de mercado, né? A gente aprofunda muito a base da informação, pagamos caro para ter o que temos hoje em mãos e distribuir a nossa clientela. Então, a informação
para aqueles que realmente investem no produto, ela acaba sendo uma informação que, a priori, parte de princípios semelhantes. Porém, como analisar essa informação é que é a grande diferença entre as casas de análise, né? A gente vê hoje algumas outras instituições de análise, enfim, alertando que a China está desacelerando a economia, vai desacelerar o consumo, não está comprando soja porque a economia não tem projeções positivas diante dessa possível recessão, da saída do Covid, quarta, quinta, sexta onda de Covid, enquanto que do outro lado da moeda, quando a gente vai analisar a capacidade de rebanho de suíno, de avicultura, que é o consumidor de 80% da soja importada da China, é suínos e aves. Essa cadeia de distribuição, ela nunca teve um lucro tão saudável nos últimos 4 anos como está tendo agora. Principalmente a cadeia de suínos. A margem de esmagamento teórica na China da nossa soja, aqui no Brasil, ela está no seu 5º maior patamar da história. Os chineses, a indústria esmagadora chinesa, o patamar atual de lucro teórico da margem esmagadora de soja dentro da China é o 5º melhor da história da China. Então, quando a gente vê realmente quem consome o nosso produto e qual é a base da informação que fomentaria o consumidor chinês ou asiático a vir buscar essa soja no Brasil, a gente percebe que a China tem espaço para demanda agressiva, está comprando muito do nosso produto e está pagando barato. Tá? Então, na nossa visão, né, contrariando assim, essa retórica de que os dados econômicos da China não estão favorecendo a demanda, a gente vê o outro lado da moeda, onde a base de consumo do nosso produto está extremamente saudável. Então, no lado da demanda, Fabiano, a gente vê sim a China ainda abocanhando o nosso produto, está comprando, está presente, realmente aproveitando esses preços, essas grandes barganhas, né, da nossa soja disponível para exportação. E não é só chinesa. A gente está embarcando soja para Estados Unidos, para Argentina, até os nossos outros concorrentes, maiores produtores da oleaginosa, estão comprando a nossa soja barata. Então, a demanda existe, ela está presente e a gente ainda não visualiza, né, que esses dados econômicos chineses que retraem, né, a capacidade de crescimento econômico da China seja um grande empecilho para a soja. Realmente a soja no Brasil, o grande problema foi o excesso, a incapacidade de escoamento, portos lotados e incapazes de colocar o produto para fora por excesso de chuvas, que acabaram arrastando a fila de embarque no nosso país, que agora começa a enxugar novamente. Então a demanda, Fabiano, na nossa visão, realmente ela está ainda promissora, saudável, e com um canal de consumo dentro da China bem lucrativo.